Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Eduardo Bolsonaro agora começa a fazer ameaças ao Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E Otávio Guedes faz a melhor descrição do bananinha que já vi até hoje. Minha dúvida é: e aí, presidentes da Câmara e Senado, vão ficar calados? Espia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, podem ser alvos de sanções dos Estados Unidos se não pautarem o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a lei da anistia aos acusados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Deixa eu trazer aqui o que falou exatamente o deputado Eduardo Bolsonaro. Essa fala dele foi à revista Oeste, hoje de manhã. Ele disse assim, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele se ele não der respaldo a esse regime. E também Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, o ministro, a coisa ficará ruim. Ameaças em série. Como perder amigos é o nome do filme do deputado Eduardo Bolsonaro, porque Alcolumbre e Hugo Mota não quer, se eles puderem, eles não entram em confusão. Mas não vão, pelo menos a apuração que eu tenho no Senado é que pode esquecer impeachment de Alexandre de Moraes. Alcolumbre já falou isso várias vezes. Falou pra gente aqui no começo do ano, quando foi eleito presidente do Senado, continua pensando isso. Hugo Mota, nós vimos ao longo da semana, contrariando bolsonaristas, proibiu as sessões da comissão porque está no recesso parlamentar. Então foi uma derrota do Bolsonaro, isolou o bolsonarismo. Aí vem Eduardo Bolsonaro, não contente em ameaçar o Brasil com as sanções, agora ameaçando os presidentes da Câmara e do Senado. É uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim chama-se miliciano, né? É uma cultura miliciana. Olha, você tem que se curvar a que eu quero porque eu sou dono do pedaço. E ele está sendo dono não do pedaço, mas considerando o dono do Brasil inteiro. E com certo respaldo do presidente da maior potência do mundo. Então, é uma sandice isso tudo que está acontecendo. E começa com uma briga com o Alexandre de Moraes e hoje ele quer colocar o país inteiro de joelhos. Ele quer humilhar o Alcolumbre, ele quer humilhar o Hugo Mota, ele quer humilhar o Legislativo, ele quer humilhar o Judiciário e o Executivo. Ele quer o país de joelhos para uma potência estrangeira. Isso é uma guerra, não convencional, mas é uma guerra. Não sei se vocês concordam. Isso não pode ficar sem resposta do presidente da Câmara e do Senado. Isso aqui não dá. Porque a gente fala de reações que eles têm, às vezes, para uns comedida, para outras tímida, para outras insuficiente, para outras inapropriadas. Isso aqui é uma ameaça frontal. O que ele está pedindo é assim, primeiro que os movimentos de Eduardo, como tudo que vem dessa extrema-direita completamente radical, por óbvio, é um projeto de destruição, de implodir pontes. Então, se a gente observar o que o Eduardo fez até agora nos Estados Unidos, implodiu as pontes do governo brasileiro com o governo americano, quando ele articula o tarifaço, então o Poder Executivo, Poder Judiciário, ameaças e essas sanções aos ministros do Supremo. Então, a gente viu na sexta-feira passada, por exemplo, a suspensão dos vistos dos ministros da Corte, seus aliados, seus familiares e amigos. E agora, o Legislativo, com essa declaração, ameaçando, intimidando o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Na terça-feira eu comentei aqui que a expectativa do entorno do bolsonarista era de que, ao longo desta semana, a gente visse novas medidas escalando de Donald Trump, por exemplo, a aplicação da lei Magnitsky. E aí, quando me contaram isso, eu falei, mas como? A sugestão de vocês não era para que Eduardo recuasse? Não, o Eduardo não vai recuar. O Eduardo está lá para escalar. Eu acho que não responder é se acuar, porque não tem, assim como a carta de Trump não deixa nenhuma dúvida de que a condição para a negociação do tarifaço passa pela saída jurídica para Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro não está fazendo ameaça sem definir o sujeito. Tá claro aqui. É o que eu sempre falo. Trump, Bolsonaro, eles não têm agenda secreta. Eles são explícitos na agenda da destruição e do caos. O que eu digo é o seguinte. Eles trocaram um golpe com o exército brasileiro pela idealização de um golpe com o exército americano. O Flávio Bolsonaro, na entrevista que a gente deu pra gente, falou da superioridade bélica americana. Falou bomba atômica. Bomba atômica. Então, assim, eles trocaram só o exército brasileiro pelo americano nesse plano de golpe. Tem crises políticas que chegam a um ponto de não retorno. É isso que o Daniel está perguntando. Não tem retorno mais. O Eduardo Bolsonaro resolveu tomar à força a herança política de Bolsonaro, que é a mais radical. E que eu acredito que é isso mesmo. Não é o Tarcísio, não é o Flávio que dialoga com o centro, não é a Michele, que mulher evangélica, consegue com isso suavizar a sua imagem. Para ganhar uma eleição, você precisa suavizar a imagem.
imagem, né? O Flávio falaria bem com o Centrão, a Michele conseguiria suavizar, inclusive diminuir a rejeição entre o eleitorado feminino de Bolsonaro, e o Tarcísio também. O Eduardo Bolsonaro falou, não, o bolsonarismo é radical, é golpista, é o que sempre foi, golpista, violento, ameaçador. Então, é o ponto de não retorno. O bolsonarismo é isso. Agora, chegar ao poder por eleições democráticas, não dá, porque como é que o centro vai apoiar alguém que está declarando guerra contra o próprio país? É por isso que eu digo, ele está virando o herdeiro do bolsonarismo, está reivindicando o legado do bolsonarismo, e bolsonarismo é isso mesmo, é radical, é golpista, é com poucos aliados, e ainda não está surgindo, assim, essa janela de oportunidade, porque eu digo que é o surgimento da direita democrática, que se opõe à direita golpista. E agora, o Tarcísio mostrou-se covarde politicamente nesse momento. Os próprios líderes do Congresso, um deputado me falou que eles foram no Hugo Mota e o Hugo Mota está pedindo calma. O problema é que calma e covardia começam com a mesma letra. Então, o limite aí é muito tênue entre a calma e a covardia.